Oi, gente, Pastor Surian aqui. Eu queria contar um negócio que aconteceu hoje comigo mais cedo. Hoje é sábado, agora é 10h20 da manhã. E agora por volta de umas 7 horas, eu fui comprar pão, né? E tem alguns lugares aqui onde você pode comprar pão. Daí eu fui em um que tem umas opções de suco que a Camila gosta, né? Então eu falei, vou lá e compro o pão e suco, né? E também tem uma loja de salgados ali e tal. Eu aproveito e já passo na loja de salgados também. Só que assim, tipo, pra chegar nesses lugares eu tenho que passar pela boca, né? E eu tô, uma vez por semana, eu tô lá na boca evangelizando, conversando com eles, né? E aí dois rapazes vieram me parar. Um tava totalmente afetado pela droga, né? Infelizmente, ali na boca, né? E ele implicou com a minha máscara, né? É que assim, tipo, quando eu tô ansioso, quando eu era criança eu colocava, e adolescente, né? Até adulto também, eu colocava um saco de pão para respirar meu próprio gás carbônico e aquilo me acalmava, né? Eu não tenho doença de ansiedade, mas todo mundo tem problema de ansiedade, todo mundo fica. A minha ansiedade é normal, né? Quando a pessoa tem uma doença, isso é frequente, não é meu caso. Quer dizer, eu vivo ansioso, mas nunca como um doente, né? Porque quando a pessoa está doente, o coração acelera, ela sente formigamento nos braços, um dos braços, principalmente no braço esquerdo. É como se fosse um ataque cardíaco, um infarto, né? Como se fosse isso. Mas é uma crise de ansiedade. Você está ansioso, ou seja, você está ansioso num patamar muito maior do que o normal. Então, se isso é frequente, é uma doença, né? Agora, se o meu caso não é esse. Eu nunca fico ansioso mais do que o normal. Eu fico ansioso normal. Não me dá dor no peito, não me dá tremedeira. Tremedeira eu tenho, né? Tô confundindo. Formigamento nas mãos. Eu tenho muito formigamento na cabeça. Mas não tem nada a ver com ansiedade, né? É meus cabelos, cara. Eu tenho piolho, né? Também pra baixar. Um monte de piolho. Um monte de formiga também junto, né? Não, eu não sei por quê, mas eu tenho formigamento na cabeça constante, mas não dói, tipo, só me incomoda um pouco, né? Eu tenho que ficar passando a mão para tirar essa sensação de formigamento, mas assim, não afeta em nada, não afeta em nada. Às vezes eu nem passo, deixo passar. Só quando eu fico incomodado, é raro ficar incomodado. Então eu não tenho problema de ansiedade, não tenho doença de ansiedade. A minha esposa tem, né? Mas eu não. Então, tipo, é, mas eu fico ansioso. Eu fico ansioso. Hoje eu tava ansioso, tô ansioso, e aí eu uso esse daqui para limitar a minha respiração, né? Tô respirando meu próprio gás carbônico. E aí eu fico mais calmo, bem mais calmo, tá? É o que eu fazia quando eu era criança com um saco de pão. Agora eu faço com máscara, né? Então, tipo, tem o mesmo resultado. Mas o cara tava chapadão, ele ficou encanando, falando, cara, pô, tirar a máscara e tal. Ele não tá querendo ver o rosto. Aí o pessoal veio me defender, falou, não, ele é pastor aqui, ele deu livrinho. Aí vem um rapaz, cara, ele me abraçou, começou a chorar, chorar, chorar. Aí eu sou chorão também, já tô me segurando pra não chorar também. Assim, a gente lida com as pessoas e a gente. É que nem Jesus fala, é que a Bíblia fala, né? A gente acaba chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. A vitória das pessoas, o sucesso das pessoas nos faz feliz e o sofrimento das pessoas nos deixa tristes, né? A gente acompanha, a gente ficou abraçado, ele chorando, chorando, chorando. Aí depois dele desabraçar, ele mostrou uma tatuagem no nome de um menino que eu não lembro agora. Falou assim, pastor, você está sempre aqui, trazendo a palavra de Jesus para mim, e você me deu um livreto sobre depressão, um livreto da Hora Luterana, né? Se isso não tivesse acontecido, eu tinha acabado com a minha própria vida, porque esse menino aqui tatuou, eu enterrei ele, cara. Ele era meu afilhado e era a coisa que eu tinha mais importante na minha vida e ele morreu. E eu estava sinceramente pensando em acabar com a minha própria vida esses dias. E aí você veio aqui, me abraçou, me deu o folhetinho sobre depressão. E eu agora creio que Deus me ama mesmo. Mas ele ainda estava usando droga, tá? Vocês veem por passos, né? A gente não pega um remédio inteiro e toma a cartela inteira. Em passos, né? Já teve gente que saiu das drogas aqui, que a gente abordou, né? Do DLC. A minha esposa também é super respeitada aqui. O pessoal tem muito carinho por mim, pela Camila. E, e aí esse rapaz veio.
Aí o outro rapaz que estava bravo comigo por causa da máscara, ele baixou a guarda, né? Não ficou me atacando, né? Falando que eu tinha que tirar máscara, que não é certo estar naquele lugar com máscara. E aí depois ele baixou a guarda, né? Falou, não tô lá pra CX9, assim, não é problema meu o que eles fazem lá. O meu problema, eu não sou policial, não sou juiz, não é nada, eu sou pastor. Meu problema com eles é que Jesus entre na vida deles, e Jesus já está, né? Mas que Jesus transforme eles, que eles creiam em Jesus e se libertem das drogas, né? Esse é meu papel. Agora, a questão civil de lei aí é para outras pessoas que têm essa vocação, que servem a Deus através de fazer as leis serem cumpridas, né? Então, ou punidos aqueles que não cumprem a lei. Isso não cabe a mim. Eu sou pastor, não sou... Eu sempre falo, né? Eu sou fanático de separação igreja e Estado. Igreja e Estado tem que estar separado. Meu papel ali não é em questão governamental, de justiça ou judiciário. Eu não tenho nenhum papel nessa área. O meu papel é levar o amor e o perdão de Deus para essas pessoas, para que elas saiam das drogas. E aí esse rapaz ficou chorando, eu chorei junto com ele, e aí ele falou, poxa, não tem ninguém, minha mãe me julga, ninguém quer se aproximar de mim por causa das drogas, e você me abraça, não tem nenhum problema, eu tô sujo, tô sem tomar banho, e você me abraça. Então, tipo, cara, assim, eu fico pensando, gente, as pessoas que usam drogas, elas são tratadas como lixo na sociedade, né? E o que eles fazem às vezes é grave, né? Porque às vezes a coisa vai além das drogas. A pessoa comete crimes, né? Prejudica os outros. E aí, a nossa sociedade muito conservadora tem ódio dessas pessoas, né? E assim, como é que eu vou defender esses caras, né? Tem pessoas que usam droga que cometem crimes bem ruins, né? Então, eu pensou uma pessoa que foi assaltada, levaram o celular. Eu estou indo por baixo, né? Nos crimes mínimos. Eu não estou indo em crimes graves, porque senão o vídeo fica desagradável, né? Então a pessoa roubou o seu celular, estava drogado. E aí eu estou falando aqui que eu abraço, choro, converso com os drogados. Talvez desperte até revolta na pessoa. Falar, poxa, essas pessoas estão assim, elas usam porque querem e assim, elas são lixo, elas são escória, elas não devem ter atenção, elas têm que morrer. O pessoal fala, né, bandido bom é bandido morto, mas quando é bandido político, aí tudo bem, não tem problema, né? Só da periferia, só aqui da periferia. E, cara, assim, isso eu tô falando do pessoal que é politiqueiro, né? Coloca política em tudo. Mas no caso, por exemplo, uma mulher que teve o celular roubado. E ela fica revoltada, né? Fala, poxa, o pastor tá lá ajudando esses caras. E assim, eles roubam celulares, fazem um monte de coisa errada e tal. Então, assim, eles são lixo, né, para a sociedade. Eles são lixo, ninguém quer ir lá ficar com eles, chorar junto com eles, né? E, cara, eles são seres humanos que Deus criou. Eles são seres humanos que Deus criou. E que Deus pode mudar, né? Essas últimas semanas eu morei muito tempo fora de São Paulo. E eu voltei e um amigo meu me procurou. E assim, esse cara, ele era usuário de drogas e também homicida, tá? Ele matou o irmão de uma amiga minha também. E eu queria evangelizar ele para que ele mudasse. E graças a Deus ele mudou. E aí ele falou, cara, se você estivesse aqui, você ia no casamento da minha filha. Eu tô com a mesma esposa há 24 anos, cara. Assim, eu só tenho coisa boa para falar, porque Deus tem sido muito bom. Ou seja, o cara nunca mais cometeu nenhum crime. Deus mudou a vida dele. Ele casou, tá 24 anos com a mesma esposa, e ele acabou de casar a filha dele. Ele era um ser humano, mesmo sendo um assassino, mesmo sendo um dependente químico. Ele era um ser humano, ele é um ser humano. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo, todos os seres humanos. Então, por mais que a gente se revolte com a pessoa... Eu trabalhei como um capelão estagiário num presídio lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, durante quase um ano. Trabalhei lá. E aí eu via muitas histórias.
E assim, na minha opinião, dependendo do caso, que nem os homicidas, né? É, eu acho que a lei deveria ser muito mais rigorosa. As pessoas têm que ser punidas com muito rigor, porque tirar uma vida é muito grave, né? Mas, sim, independente da questão política, eu fico revoltado quando me contam essas coisas. Eles me contam essas coisas. Mas Jesus discorda de mim, né? E eu tenho uma opinião, Jesus tem outra. E ele está certo e eu estou errado. Ele está sempre certo e eu estou errado. Ele quer a salvação dessas pessoas. Eu quero a punição. Jesus quer a salvação. Então, eu sou servo de Jesus, eu tenho que mortificar a minha carne, essa revolta que eu sinto por essas coisas, e chorar com esses caras. Ir lá abraçar esses caras e chorar, porque Deus criou eles, são criação de Deus, e Deus quer mudar a vida deles, né? Que nem mudou a vida do meu amigo, totalmente transformada. Ele pediu perdão para todo mundo, ele se entregou na polícia pelos crimes dele. Assim, ele mudou totalmente, Deus mudou ele, não só ele, né? Aqui no projeto da LC eu já vi gente abandonando drogas também, Deus abençoe, a pessoa abandonou as drogas. Lá no CAPS também tinha gente que estava sofrendo com esquizofrenia por causa das drogas, e a pessoa também largou as drogas, né? Então a gente continua orando, porque eu sei que é um desafio diário, né? Eles podem ter recaídas, então a gente continua orando para que eles não tenham recaídas, para que eles não sofram. Então, assim, por mais que a gente tenha revolta, cara, eles são seres humanos, né? Aí, já que vocês gostam de política, aí, se de repente o Bolsonaro me chama para ir na casa dele, eu tenho muita bronca do Bolsonaro, muita bronca, muita bronca. Eu não gostaria de ir, mas Deus discorda de mim. Deus falaria o que a Bíblia fala e de pregar o evangelho a toda criatura. O Bolsonaro está dentro do toda criatura. Então eu iria lá levar a palavra de Deus para ele. Se o Lula me convidasse, eu não gosto do Lula. Eu tenho muita revolta do jeito que ele governa. Eu acho que ele está fazendo muita coisa ruim, na economia principalmente, né? O Bolsonaro foi da Covid, né? Dá muita revolta que ele fez. E o Lula é a economia, né? Tá tudo muito caro. A inflação voltou assim com tudo, né? Uma pessoa com salário mínimo não consegue se manter. Então, assim, eu tenho muita raiva do que ele faz. Então, aí dizem que é para eu ir lá conversar com ele. Na minha opinião, eu não iria. Não iria. Assim como eu não iria no Bolsonaro. Não quero ir, não. Eu tenho muita bronca deles, né? Mas Jesus discorda de mim. E aí eu tenho que me mortificar, dizer não para minha opinião e seguir o que Jesus ensinou. E aí eu ia lá no Lula testemunhar de Jesus, assim como eu iria para o Bolsonaro testemunhar de Jesus. Só dei esses dois exemplos políticos, né? Porque geralmente quem ama o Bolsonaro odeia o Lula e quem ama o Lula odeia o Bolsonaro. E os dois são seres humanos, são filhos de Deus, eles têm necessidades como todo mundo, né? E eles precisam de Jesus como todo mundo. E o pessoal que usa drogas também, cara. Mesmo que sejam envolvidos com crime e tudo mais, não tem... assim, tipo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer... Deus pode mudar a vida deles, entendeu? Eles ainda são seres humanos. Por mais que às vezes se comportem como monstros, eles ainda são seres humanos e Deus pode mudar a vida deles, né? Então, chorar com os que choram, eles são seres humanos, então eu vou chorar junto com eles. E sempre pedindo a Deus e sempre orientando para que as pessoas tenham uma vida cristã, santa, né? Queiram Jesus Cristo, recebam Jesus Cristo e tenham uma vida cristã. Esse é o meu trabalho. Mas até lá, eu tô lá para ouvir, né, o que eles têm a dizer e aí testemunhar de Jesus dentro daquilo que eles precisam ouvir, tá bom? Deus abençoe vocês. Só queria compartilhar com vocês essa questão mesmo, tá? Eles são seres humanos, tá, gente? Por mais que às vezes eles façam coisas monstruosas, eles não deixam de ser seres humanos, tá? Então, que Deus transforme essas vidas, né? Que Deus transforme essas vidas. E eu possa, não só eu, como todo cristão, possa testemunhar de Jesus e da transformação que Jesus faz para eles, tá bom? Deus abençoe vocês.